Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 2 de junho de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Nós estamos estudando o último capítulo do livro, que é o complexo obsessão. E hoje nós vamos começar na questão número 7, o complexo obsessão. É o último capítulo do livro. Essas são perguntas, não é? Que fizeram a doutor Bezerra de Menezes e Rose, respondendo. Fale, Iraci, desculpa, desculpa. Qual é a página? a minha página 186. Tá ok, 180. Pergunta 7. Antes tá de nós ok. começarmos, Obrigada. vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui juntos para aprender, para crescer, buscando a nossa evolução e também sempre pedimos ao Pai que abençoe, que fortaleça todos aqueles nossos irmãos que estejam passando por alguma dificuldade, necessitados, né? Que esses irmãos possam ser amparados pela misericórdia divina. Então, vamos lá. Capítulo Complexo Obsessão, pergunta número 7. É a sétima pergunta que foi feita ao doutor Bezerra de Menezes. Diz assim, a pergunta, né? É, nem todos os casos, porém, de complexos psíquicos são oriundos da chamada expiação ou do resgate. Porque nas perguntas, nos itens anteriores, que é o item 1, 2, 3, na verdade são itens, né? Então, nos itens anteriores, doutor Bezerra vem falando, né, sobre as questões. Eu vou voltar um parágrafo, um pedacinho, né, quando ele diz aqui, sobre alguns sofrimentos que as pessoas estão passando, ele diz assim: e não vejais em tais casos a expiação ou o resgate. Trata-se apenas de evolução, pois sabe-se que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Haja visto o próprio planeta, que penosamente vem evoluindo entre choques milenares. E assim o homem com ele. E pois também a mediunidade em elaboração poderá produzir doença mental vinculada a problemas espirituais, que são problemas, questões morais, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios da evolução de cada um, né? Então, muitas vezes, a mediunidade poderá produzir uma doença mental vinculada a problemas espirituais. Então, de repente, a pessoa tem a mediunidade, mas como tem problemas espirituais, pode pegar uma obsessão, não é? Então, às vezes, é uma pessoa, né, que não teve um procedimento correto com o seu semelhante e é médium. Então, pode sofrer um processo obsessivo. Agora, no número 7. Em todos os casos, porém, de complexos psíquicos, diz aqui o Dr. Bezerra, são oriundos da chamada expiação ou do resgate. A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena. É durante o tempo que ele está encarnado aqui. Num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequência das suas mesmas displicências do presente, ou estarão ligados ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em tais casos, mas o cumprimento de uma lei, auxílio da natureza ao paciente. Então, às vezes, a pessoa pode ter um problema
que não é caso não é caso de obsessão, não é caso de expiação de resgate. Às vezes é uma pessoa que não tomou muito cuidado com a saúde, não é? A pessoa fumou muito, bebeu muito. Então, de repente, quando ela chega é, já na idade madura, pode ter um problema de pulmão, pode ter um problema de estômago, que é causado o quê? Por quê? Pela forma como viveu, gente. Pela forma como ele viveu. Então, não vai ser aquele caso de morrer para na próxima encarnação, não. Ele pode ser uma pessoa que era muito agitada, né? Uma pessoa muito amargurada. Ela pode ter uma problema qualquer, dependendo do comportamento dela. Então, como ele diz aqui, né? Às vezes você precisa passar por alguma coisa também para adquirir mais experiência, mais vivência. Você vai passar por aquilo. Não quer dizer que você esteja espiando ou resgatando alguma coisa. Aí ele diz aqui, né? O assunto é complexo e, por assim dizer, infinito. Não poderíamos explaná-la contento numa simples crônica. Continua aqui. Variedade de tipos de obsessão são impressionantes aos olhos do bom observador. Afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignoradas por todos, uma vez que não demonstram perturbações mentais do indivíduo atacado, são aquelas que ocultamente só apam a vontade do obsediado. Eu vou até pedir para vocês pegar. Ah, não. Ah, não precisa, tem aqui, não precisa não. Por meio de uma sugestão contínua, interrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente. Então, ele está falando aqui de um tipo de obsessão, né, que às vezes a gente ignora, e são obsessões que não demonstram, que você não demonstra nenhum problema. Todo mundo olha para você e diz, nossa, pessoa normal, maravilhosa, sensacional. Não tem nada, mas às vezes você tem. É que você não aparenta aquele problema. Né? Então, eles aqui são aquelas obsessões que ocultamente só apam a vontade do obsidiado, por meio de uma sugestão contínua e ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Então, às vezes você não dá sinal que você está passando por aquele problema, mas você está. Você está sofrendo um processo de hipnose durante o sono. Assim, submetida à ação oculta do obsessor, o obsidiado parecerá pessoa comum ao observador. A pessoa olha para a gente e diz assim, nossa, que maravilha, que essa pessoa está maravilhosa, no entanto, você pode estar obsediada. O obsidiado parecerá uma pessoa comum, observador, mas, em verdade, se tornou um autômato que descerá ao crime ou ao suicídio. É o famoso, nossa, fiquei sabendo que fulano matou ciclano. Como? Pessoa maravilhosa, nunca demonstrou nenhum tipo de agressividade. Como? Não acredito que ela cometeu um ato insano desse. Ou então aquele que, de repente, tirou a própria vida. Mas, meu Deus, ontem mesmo estava com a gente, rindo, brincando, contando piada para todo mundo. Como é que ele fez isso? Como é que ele tirou a própria vida? Não é possível. Não posso acreditar num negócio desse. Não é possível que essa pessoa. E aí você fica até com a consciência pesada, né? Meu Deus, como é que eu não percebi? Eu poderia ter falado alguma coisa. Mas você não percebeu.
aquela pessoa não demonstrava. Fala, Joana. Joana quer falar alguma coisa? Não, que eu entrei agora. Tá legal, Joana. Então, às vezes, a pessoa está passando por processo obsessivo e ninguém percebe. Ninguém percebe, né? Aí ele diz assim, submetido à ação oculta do obsessor, o obsidiado parecerá como pessoa comum ao observador, mas, em verdade, se tornou um autômato que descerá ao crime ou ao suicídio, se aquele assim o ordenar. Então, se o obsessor disser para ele, mate-se, ele está como robotizado, ele vai se matar. A obsessão é difícil, é dificilmente curável, assevera os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsidiado. Aí a pessoa vai dizer, por que quando eu li isso aqui? Olha só, a obsessão é dificilmente curável. Aí você pensa o quê? Ai, meu Deus do céu, aquela pessoa é vítima, porque uma obsessão que não tem cura, coitadinho dele. Mas olha o que ele falou aqui. Ela é muitas vezes de difícil cura, porque o obsidiado facilita o trabalho do obsessor. Olha aqui. Tal obsessão é dificilmente curável, assevera os mesmos instrutores, porque conta com a intensidade do obsidiado. Percebeu? É isso que o doutor Bezerra está dizendo. Está difícil tratar você dessa obsessão, meu filho? Tá, por quê? Porque você facilita o trabalho do obsessor. Você não dá combate ao obsessor. Muito pelo contrário. Você, ó, se entrega. Aí fica difícil, né? Fica difícil. É isso que o doutor Bezerra está dizendo para a gente. Aí ele vai dizer aqui, ó, asseveram os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsidiado e se apraz, fica satisfeito na prática dos erros a que o opressor o induz. Porque uma das primeiras coisas que quem está fazendo o trabalho, quem está sofrendo uma obsessão tem que fazer, é o quê? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Entendeu? Renúncia. Essa palavra, então, dá até coceira. Renunciar, ai, meu Deus, quer dizer que eu não posso fazer mais aquilo? Aí a pessoa diz até assim, ó, isso é uma obsessãozinha pequenininha, deixa para lá, não esquenta a cabeça não. Eu gosto tanto de fazer esse negócio. Ah, esse negócio é tão gostoso. É só uma obsessãozinha, qualquer coisa. Depois eu vou na igreja, vou na casa espírita, tomo uns passos e resolve. Deixa aí mais um pouquinho, é tão gostosinho isso. Entendeu? Então precisa de esforço, essa é outra. Esforço, sacrifício, renúncia, reeducação. E às vezes a gente não está afim desse tipo de coisa. E o obsidiado é tão amiguinho já, né? Estou com ele tanto tempo. Se ele for embora, eu vou sentir falta dele. É meu amiguinho, deixa ele aí. Então é aquela coisa, né? Aí ele diz aqui, ó, que o obsidiado se apraz na prática do zelo, a que o opressor induz. Vejamos o que a respeito esclarece também a entidade do Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro, que é o próximo livro, assim que nós vamos estudar, assim que terminar de estudar o Recordações da Mediunidade, a gente vai estudar esse livro aqui, ó. Dramas da Obsessão. No máximo até meado de junho, a gente começa a estudar Dramas da Obsessão, da Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, tá? É o próximo livro que a gente vai estudar. E aqui
Aí foi colocado um trecho do livro Drama de Obsessão de Dr. Bezerra, tratando desse assunto. Quem quiser anotar, bota assim, ó. Tá assim, ó. Esse é o livro Gramas de Obsessão, primeira parte, capítulo 1. Aí você puxa uma setinha debaixo do capítulo 1 e bota assim, 5. É capítulo 1, como está escrito aqui. Embaixo do capítulo 1, você puxa uma setinha e bota assim, item 5, pela psicografia. Porque no capítulo 1 tem vários casos, mas esse aqui está no item 5. Então, debaixo do capítulo 1, puxa uma seta e bota item 5. Aí, isso aqui. Aí ela tirou esse trecho do livro, Drama de Obsessão do Dr. Bezerra. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade dos erros que, sob tais influências, cometer. Esse trecho que a Ivone está trazendo aqui, ela tirou do livro Dramas de Obsessão. Tá? Por quê? Porque é o que ele falou aqui. Se a obsessão, como ele falou, a obsessão incurável, ser incurável, eu não tenho culpa de nada. É isso que está escrito aqui. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade dos erros que, sob tais influências, cometer. Obsidiada. Então, eu posso dar na cara de todo mundo que não tenho culpa de nada. É obsessão. A culpa não é minha, é do obsessor. É isso que no livro está dizendo. Acrescentaremos, diz doutor Bezerra, porque ela tirou do livro dele, acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, quer dizer, mudança de comportamento, como também um homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria, se a estes não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Entendeu? É questão da nossa sintonia e afinidade. Então, ele está dizendo aqui: ninguém vai ser influenciado ou obsidiado por entidades do mal se você não abrir a porta para o vampiro. Você manter a portinha bem fechadinha, o tal da vigilância e oração constante, não vai ter obsessão. Pois a obsessão de qualquer natureza, diz doutor Bezerra, nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta-troca de afinidades. Eu gosto de obsessão, a obsessão gosta de mim. Eu sou simpática a ele, ele é simpático a mim. Entendeu? De nosso longo. Aí volta aqui para o livro. Agora, a recordação da mediunidade. Volta de novo do Bezerra. Só que não recordações agora. Durante o nosso longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas, facilmente curáveis. Olha só que interessante. E obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente incuráveis. Olha só que troço. Então, o doutor Bezerra está dizendo que, às vezes, você tem uma obsessão violenta que cura rapidinho. E tem uma obsessão, a tal da obsessão simples, né? Aquelas obsessões que parecem ser pacíficas, mas, ó, é difícil acabar com ela. Aí ele diz aqui, ao passo que outras semelhantes atuações e assédios que mais implicavam fenômenos mediúnicos do que fenômeno de obsessão. Manifestação de espíritos no médium moralmente incapaz de assumir um grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra. Então, eles também têm obsessões que acontecem com médiums que não educam a sua mediunidade, que não procuram estudar, né, para saber como agir como um bom médium. E oferece a sua mediunidade aí nas praças públicas. Isso também traz processos obsessivos.
E porque tem a mediunidade com Jesus e tem a mediunidade sem Jesus. Mas quem vai definir que tipo de mediunidade é, se é com Jesus ou sem Jesus, é o médium. É o médium que define isso. Se ele quer, né, oferecer a mente dele aos bons espíritos ou aos maus espíritos. Então, é livre-arbítrio. Então, ele diz aqui, esse médium que pratica a mediunidade sem Jesus, ele é moralmente capaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais, iniciação doutrinária, e mesmo de desenvolver a faculdade que portava. Então, ele precisava de mais de educação moral que de desenvolver a mediunidade, a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. Porque se esse médium não buscar a sua renovação pessoal, que é necessária para todos nós, ele vai ser o eterno joguete dos espíritos maus, tá? É sabido, pois, diz doutor Bezerra, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão. Opa, olha aí. Sem um tratamento prévio do médium, tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. Então, acontece assim. O médium é levado à casa espírita. Aí, dizem assim, ele é médium. Ele está sofrendo processo obsessivo, mas ele é médium. Vamos fazer, sabe o quê? Bota ele para trabalhar. Que o que ele precisa é trabalhar no bem. Aí leva esse médium obsidiado para trabalhar na mesa mediúnica. É o que ele está dizendo aqui. Tá? Nem sempre convém, disse doutor Bezerra, ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão. Vamos sublinhar isso? Nem sempre convém. Começa aí. Porque, às vezes, depois que ele é tratado, aquele fenômeno para de acontecer. Aquela mediunidade se acalma. Então, ele diz aqui, nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão, sem um tratamento prévio do médium. Tratamento que será moral, renovação, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. Então, o que esse espírito precisa, esse médium que chegou a casa, está obsediado, não é sentar na cadeirinha na mesa mediúnica, não. É assistir palestra pública, receber o passe. Se estiver em condições, vai fazer curso do Evangelho, segundo o Espiritismo. Depois, ele para fazer o trabalhinho na casa espírita, né? E trabalhar na cantina, na cozinha lavando louça, na livraria lá do livrinho usado, trabalhar lá no bazar, entendeu? Fazer esse tipo de trabalho, ficar ali. E às vezes o médico faz esse trabalho, vai fazendo esse trabalho, e daqui a pouco aquele processo obsessivo, ó, sana. E a tal mediunidade, ó, fica silenciosa. E ele continua ali, estudando, assistindo palestra, pode depois fazer, se for recomendado, tratamento espiritual, recebendo passe, entendeu? Aí ele diz que o bom desenvolvimento mediúnico
que solidifica a faculdade, evitando crises obsessoras de muitos gêneros, não implica somente a frequência a determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior do pretendente ao intercâmbio com o invisível. Então, o que vai ajudá-lo a ter uma melhora é muito mais a sua renovação moral. É isso que vai fazê-lo melhorar. Não é colocar ele para trabalhar na mesa mediúnica, não. É levá-lo a uma renovação moral, que é uma cultura moral interior, né? Um cultivo de boas qualidades do caráter, um estudo, principalmente do Evangelho, a meditação, a prática do bem, vai participar de caravana, visitar asilos, orfanatos, né? O método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida. A prece, a leitura edificante, o culto do evangelho no lar, corrigindo vícios mentais, tá? O amor generalizado, irradiando para manifestações superiores, enfim, uma renovação de valores circunstanciada. Renovação que não poderá ser certamente rápida, porque a natureza não dá salto. Ninguém me renovei. Sou agora o espírito moralidade. Não vem com essa que não vai funcionar. Não é assim que a coisa, né, que a banda toca, né? Renovação que não poderá ser certamente rápida, mas que será constante nos propósitos de progresso. Tudo isso lentamente aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidades de um desvio para o campo obsessivo. Então, aquele companheiro ali, ele vai ficar, muitas vezes, ele começando esse tratamento, né, frequentando a casa espírita, participando dos estudos, aquele furor mediúnico vai, ó, sossegar. Ele vai ficar uns 2, 3, 4 anos assim. Quem sabe, lá pelo quinto, sexto ano, aí a mediunidade começa. Só que agora, né, mais organizada, né, mais harmonizada. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer. Continua aqui. Obsessões surpreendentes de Dr. Bezerra, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar. Pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Presenciamos-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras. Aqui já a Ivone falando, tá? Servindo nós mesmas, ela, Ivone, de intérprete do espírito Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, para o serviço de cura. Será de utilidade que em todos os processos de cura de obsessões, um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato, repare que ela não tem essa coisa de, ela está sendo vaidosa, não. Ela está reconhecendo que ela já se encontra nessa condição, depois de um longo período de trabalho, né? Se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais. O que quer dizer que não nos devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médio não existir no grupo. Então, não adianta você querer desenvolver o trabalho do seu grupo de atendimento aos espíritos, do amparo, se você não tem um médium bem preparado. Se não tiver, não adianta. Não começa a fazer, inventar moda. Aí ela vai contar a história aqui. Um jovem de 12 anos, único filho varão, quer dizer, filho de modesto sitiante dos arredores da cidade de Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira. Esse nome é fictício, tá?
Fictício por quê? Porque ela diz que você só pode botar o nome de uma pessoa numa obra se você tiver autorização da própria família. Ela não recebeu essa autorização. Essa notinha está aqui. A notinha termina assim: que não lhe foi possível obter para os casos presentes. Então, ela inventou um nome aqui, para nos expor a família, né? Então, ela disse, esse jovem foi atacado de uma espécie de paralisia infantil. Veja o que ela falou, o doutor Bezerra falou antes. Há casos gravíssimos de obsessão que são curados rapidamente. E há casos que parecem uma obsessão pacífica e que leva anos para ser curado. É difícil cura. Observa aqui. Era uma paralisia infantil que essa criança, menino de 12 anos, enfrentava, desde os 2 anos. Paralisia que me deformara terrivelmente as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Olha só, a perna era torta, unida pelo joelho. Os braços eram arcados e retesados, e até a fisionomia se apresentava abobalhada, e como que entumecida, quer dizer, inchada, por um esforço ignorado, né? Era, além de tudo, também mudo. Gente, coisa terrível, né? Que coisa terrível. Ao penetrar a sede do centro, acompanhado pelo pai, os 2 videntes estão presentes. Então tinha 2 videntes na casa espírita. E também eu mesma, também presente, fomos concordes, quer dizer, entrar em acordo em perceber uma forma escura e compacta, cavalgando o rapaz. Rapaz, é um menino de 12 anos. Como se ele nada mais fosse que uma limária de cela. Então, eles viram uma sombra escura cavalgando esse menino. Quer dizer, nas costas desse menino, como se esse menino fosse um cavalo, um burro, entendeu? Como se fosse um animal que tivesse uma cela. Visto que até as rédeas e o freio na boca que o cavalo tem, né? Não tem aquele freio na boca, existiam. A criança apresentava as rédeas como se ele fosse um cavalo e tivesse alguém montado nele, e até aquele freio que fica na boca do animal, esse menino tinha. Quer dizer, os videntes e a Ivone viram, tá, gente? Ele não aparecia. Quem olhasse para o menino não via isso. Só os videntes é que viam o estado deplorável que ele estava. Agora, ele era todo torto mesmo, todo mundo via, ele todo torto, muito se inchado, isso ele tinha. Mas essa cela, esse freio na boca, só espiritualmente, tá? Aí ele disse aqui, então, um freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. O enfermo, como efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro. Chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta, e tudo indicava que uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial originária da sífilis, o infelistaria para sempre. Porque eles achavam até que podia ser a sífilis causando esse tipo de doença, né? O paralisaria para sempre, né? Pois os médicos consultados já haviam esgotado os seus recursos científicos. Os médicos disseram assim, ó, aqui não tem cura não, hein? Esse negócio não tem cura. Para o curarem, o pobre pai despender o máximo das suas posses, já gastara todo o dinheiro para o tratamento. Mas o mal permanecia desafiando o tempo e as tentativas de cada um. Tratava-se, como vemos, de obsessão típica, daquelas citadas nos evangelhos de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tornar surdo e muito paciente. E que Jesus e seus apóstolos, com tanta facilidade, curavam com a posição das mãos, com a imposição das mãos. Quantos desses Jesus curou, né? Lembra?
Um que dizia, né, um pai que dizia, joga meu filho na água, tem hora que joga ele no fogo, lembra? E Jesus e os apóstolos bastavam impor as mãos e curavam. No decurso de 10 anos de domínio, que o menino tinha 12, a obsessão começou aos 10 anos. Aos 2 anos, ele agora estava com 12. Então, ele estava há 10 anos sofrendo essa obsessão. No decurso de 10 anos de domínio, essa terrível obsessão afetara músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do passivo, quer dizer, do obsidiado, que era passivo, não conseguia resistir. O que desorientara os próprios médicos, que, tratando do enfermo com os métodos ditos científicos indicados para o caso, não logravam sequer alívio para ele. Eu era, então, o médium responsável, diz Ivone, pelo intercâmbio espiritual no posto mediúnico para assistência aos necessitados do centro referido. Verdadeiro templo de amor e ciência transcendente que era aquela organização. Já por essa época, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes me honrava com sua assistência para todos os trabalhos mediúnicos empreendidos. E fiz imediatamente a consulta necessária, obtendo o esclarecimento que se segue. E aí vem o esclarecimento do porquê esse menino está passando por isso. Façam o pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns, que ele se submeta ao tratamento de passes diários, no próprio centro, com uma corrente de 3 ou mais médios, e assista às reuniões que puder. O caso é simples. Olha o que o doutor Bezerra falou. Isso aqui foi o doutor Bezerra falando através da Ivone, pedindo para o pessoal orar pela criança, que ele deveria, essa criança, passar por um tratamento de passes diários no centro com 3 médios. 3 médios que está impondo as mãos, dando passe nele. E que ele assistisse às reuniões que ele pudesse. E terminou dizendo, o caso é simples. Jesus, o caso é simples, diz doutor Bezerra. Concedeu, doutor Bezerra, uma receita homeopata, que foi religiosamente observada, com os medicamentos fornecidos pela própria assistência aos necessitados gratuitamente. O próprio centro espírita deu remédio. Na primeira sessão realizada, e quando o paciente só havia recebido passes aplicados conforme indicação, apresentou-se um antigo escravo africano. Apareceu logo o espírito do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando a força do torso do seu corcel. Ele é revoltado, porque ele tinha sido retirado de cima do garoto, que ele chamava corcel. Corcel é cavalo, né, gente? Cavalo de raça. Por que então não posso também castigá-lo? Disse o espírito. Se ele já me castigou tanto, dizia, ele foi meu senhor e me subjugou enquanto vivi. Agora é a minha vez de subjugá-lo. Com o meu chicote e a minha espora. Não era ele um burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo berganhado, quer dizer, chumbo trocado, não dói. Mas não vês, diz o doutrinador, né? Que este rapaz conta apenas 12 anos e não podia ter sido seu senhor. Olha o que o doutrinador fez. Colocou isso. Quando a escravatura foi abolida há tantos anos, retrucou o presidente da mesa, quer dizer, o doutrinador, com inteligência, tentando esclarecimento doutrinário. Ele quis dizer, ele percebeu que o espírito não tem conhecimento de nada, ele disse, olha só, se ele tem só 12 anos, como é que ele pode ter vivido na época da escravidão? Entendeu o que o... Jogar essa não pode. Ter sido outro. Ele poder ter sido seu todo na época de... Ele tinha que ter quase 120 anos, 100 anos. Ele só tem 12. Entendeu como ele agiu? Ele não falou de reencarnação, porque a gente sabe que é possível. Mas o doutrinador jogou essa, para o espírito pensar. É, vamos ver. Ora, tornou a entidade. Bem sei o que digo. E quem ele é, o meu burro? Ele é Leonel Teodoro Vieira,
Sim, não me engano, não. Eu nunca perdi de vista. Facilmente esse opressor foi retirado, encaminhado às instâncias do invisível e convenientes ao seu estado, talvez a uma encarnação imediata. E prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em 30 dias. O que foi dito pelo doutor Bezerra? Às vezes, uma sensação terrível e fácil cura. Conversando com o pai do jovem, soube-se que Nhonhô Teodoro fora o bisavô do próprio enfermo e que possuía alguns escravos, pequeno fazendeiro que fora na zona rural da velha cidade. Pela lei da reencarnação, e não foi explicado ao espírito, ele não tinha condições de entender isso. Os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem, o menino de 12 anos, José Teodoro Vieira, mais não era do que a reencarnação do próprio bisavô. Ele era o próprio bisavô, colocado agora na quarta geração da própria família. Descia a vingança de um escravo odioso que não fora capaz de perdoar os males recebidos. E assim, em descredo da justiça de Deus, fazia justiça pelas próprias mãos. Lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade Dr. Bezerra de Menezes ao jovem insidiado pela dona Cristina da Quinta Dinamização e 6 vidros de antigo reconstituinte muito usado pela época. Então foi um remédio homeopático, que a Ivone até lembra, né? Quem conhece a homeopatia sabe como é que é esse negócio aqui, de quinta dinamização e tudo mais, né? E além da dona China, dessa da quinta dinamização, usaram um constituinte. Será que aquele biotônico Fortuna, lembra? Que carregava um boneco, um vidro carregava um peixe nas costas, você lembra? Que era um vidro, oi? Emulsão de Scott também, um negócio assim, né? Que era um remédio muito usado naquela época. Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita como toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicou sorridente. Eu sabia falar, sim, mas a voz não saía, porque uma coisa esquisita apertava a minha língua e engasgava a garganta. Era o freio, aquele freio que põe nos cavalos, dos burros. Essa coisa esquisita seria certamente o freio forjado com forças maléficas invisíveis. Então, aqui ela trouxe um fato, né, de uma obsessão terrível, mas que teve o quê? Uma cura rápida, de 30 dias. Então, foi o que o doutor Bezerra falou. Você pode ter, de repente, uma obsessão terrível com uma cura rápida. Aí, ou então, você pode ter uma obsessão que parece pacífica, mas ser de difícil tratamento. Então, muito interessante esse caso aqui, né? Que o doutor Bezerra está trazendo para a gente, está mostrando para a gente como essas coisas podem acontecer, como o trabalho deve ser feito, e mostrou aqui uma coisa muito importante. Olha só, o do rapaz, vendo o tratamento que o menino recebeu, vendo o resultado do tratamento, se tornou espírita e toda a família também, inclusive o garoto. Porque o que esse menino precisa? Na realidade, o menino, né? Esse espírito precisava de moralização. Moralização à luz do evangelho. Que o tal do ganhou lá, há 4 gerações atrás, lá nos idos de 1800 e qualquer coisa, foi um senhor de escravos. E tratava os escravos como burros de carga. A gente sabe a história da escravatura do Brasil,
em todo lugar, foi sempre, né, recheada de casos trágicos. E nem sempre aquele que sofreu a agressão perdoou, perdoou. Não é? Porque tem gente que acha o seguinte: ah, ele era o escravo, sofreu, mas perdoou. Não é bem assim. Então fica uma lição para a gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente está fazendo, com aquilo que a gente deseja para o outro. Porque o outro que sofre a agressão nem sempre nos perdoa. E se for o espírito, né? Esse espírito aqui, ele era um espírito totalmente ignorante, entendeu? Que sofreu demais. E ele se encheu de ódio, de raiva, de mágoa, e buscou vingança, como milhares e milhares de outros espíritos. E que não vou esquecer facilmente, não. Foi o caso aqui. O doutrinador até tentou, né, colocar isso para ele. Só uma criança, não tem idade para ter sido, porque sabendo que ele não tinha esse conhecimento da doutrina da reencarnação. Mas ele já sabia, ele disse: não, não vem com essa conversa, não. Eu sei quem ele é. E eu quero fazer ele sofrer. E olha o que ele disse aqui: esse opressor foi retirado. Não ficaram ali, né? Que o caso, a agressão dele era tão violenta que eles nem deixaram ele permanecer. Não ficaram ali tentando evangelizá-lo, não. Retiraram ele, porque aquele processo estava principalmente, se estava afetando a criança, principalmente afetava o próprio espírito também, né? Porque tudo que você fizer ao outro, você vai receber em troca. Então, ele também estava sendo afetado. E como já era um grande sofredor, o que a espiritualidade foi? Retirou ele, para ele ser encaminhado para algum hospital da espiritualidade, para ser tratado, e depois, talvez, reencarne rapidamente. Ele diz aqui, ó: facilmente esse opressor foi retirado e encaminhado às instâncias do invisível convenientes ao seu estado. Então, ele vai para um lugar aonde existem outros espíritos como ele. Vai ser tratado numa região, em algum lugar, onde tem outros espíritos no mesmo estado dele. E aí ela coloca aqui: talvez até uma reencarnação imediata. Porque talvez não dê para ficar muito tempo com ele assim, entendeu? No tratamento. Ele precisa mesmo do choque anímico, é reencarnar para poder ir melhorando, melhorando, né? Quem sabe no futuro até reencarnar como filho do garoto, não é? Que às vezes reencarna como uma criança doente, um filho doente, que vai necessitar de muito atendimento, muito cuidado dos próprios pais. Ele pode ser, ele tem 12 anos, menino, pode vir a ser um filho ou um neto desse garoto. Uma criança cheia de dificuldades, deficiências, e que o pai, o avô, ame muito e vá oferecer a ele todo o amor e carinho e cuidado que ele nunca teve por ninguém. Não é? Vai ser aquele filho difícil, que ele vai ficar ali cuidando, zelando, sofrendo, na cabeceira da cama, anos a fios, pedindo a Deus: ah, Senhor, alivia meu fardo, abençoe esse meu filho, traz a cura do meu filho é uma criancinha, não merece isso, eu também não mereço, eu amo Deus, tem piedade, Senhor. Essas coisas que ele vai falar. E mal sabe que o Senhor está mostrando piedade. E, ó,
A piedade do Senhor é isso. Você vai cuidar dele agora, como você nunca cuidou antes. E ele, vendo o amor que você tem por ele, vai te perdoar um dia. Porque esse espírito, um dia, quando desencarnar, ou no desdobramento do sono, esse filho doente, vai olhar. É esse meu pai que cuida de mim, que me tem tanto carinho. Ah, ele era aquele senhor de escravo antes que me batia, mas hoje ele cuida de mim. E aí? Já vai abrandar um pouquinho, não vai? Mas, às vezes, esse tratamento necessita de várias reencarnações. Vai ser numa só que esse problema vai ser resolvido. Mas Deus é misericordioso, né, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rose, Ali. a minha irmã de Curitiba, ela tem uma neta especial, só que ela é muito católica. E como eu sou espírita, ela às vezes quer minhas explicações para a situação dela. É difícil, é uma coisa que eu não sei explicar, né? Então, ela dá muito amor. A Tainá está com 37 anos. Ela é especial, vai para a pai. Ela tem várias dificuldades para caminhar, ela não fala, mas ela reconhece as pessoas. Eu, quando chego lá, ela me chama, tia visita. Algumas pessoas ela chama pelo nome. E a minha irmã, às vezes, ela diz para mim assim, agora quando eu estive lá, Iraci, eu não entendo por que comigo. É difícil de você explicar, né? Eu digo, Eunice, você trata a Tainá com tanto amor, sabe? Você está fazendo tanto bem para essa menina. Se ela tivesse com a mãe dela, ela não seria tratada como é por você. É difícil, sabe? É, é a misericórdia do Senhor, né? Então, a melhor coisa é isso mesmo, é o amor, é amar incondicionalmente. Ela tem amor, ela tem uma paciência. A minha irmã está com 85 anos. Essa vez ela falou para mim assim: eu tenho tanto medo, Iraci, eu morrer, a Tainá ficar. Eu falei, mas Deus sabe o que faz. Tainá tem a sua filha que vai cuidar dela, tem a prima que adora ela. Ela está bem cuidada, não se preocupa com isso, não, que a preocupação dela é: se eu morro, quem vai cuidar da Tainá? É a filha dela e a neta dela que vão cuidar da Tainá. Porque a Isso aí. Tainá tem boa saúde. Enfim, é complicado tudo isso, né? A gente não entende o porquê, só sabe o que acontece. É aquela coisa, é o amor. Nós temos que amar. Amar. Porque justamente É. são dois espíritos que estão ali juntos. Então, o E amor, ela, como diz Jesus no Evangelho, é, o amor cobre a multidão de pecados. Né? e ela se dá muito bem com a Ideína. Ah, A sim. Ideína tem um cuidado, um amor por essa menina. A Ideína ficou um ano lá e quando ela vem a Vassouras, a Ideína cuida dela. Para É. dar banho, para dar comida, ela adora a dia. Ah, então, que maravilha, né? Bem, meus irmãos, próxima semana começa aqui, ó. No antigo Centro Espírita de Lavras, bota a data aí, 9/6/25, tá bom? Então, meus irmãos, que coisa linda nessa aula de hoje, né? Nós vamos encerrando aqui a nossa aula. Daqui a pouco começa o nosso painel espírita sobre dependência química. Convido a todos vocês. Já mandei o link para vocês, o cartaz tudo direitinho. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né, por tudo que nós temos recebido. Todas as boas vibrações, e foram muitas durante esse estudo. Inclusive, não sei se vocês sentiram, mas um perfume se espalhou aqui muito forte, um perfume muito gostoso. Então, que nós possamos, né, estar sempre buscando essa melhora, que é muito importante para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, tá bom? Então, estamos encerrando aqui o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade de Vânia Amaral Pereira, e daqui a 5 minutinhos começaremos a nossa palestra. Nosso palestrante já chegou a casa. Estacionou direitinho, Rubem? Muito bem, tá tudo perfeito. Então, Cheguei estamos. e muito boa noite a vocês. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria enorme estarmos juntos trabalhando.
É assim, maravilha, maravilha. Rubens, você dá 5 minutinhos para a gente, que a gente está terminando Ah, aqui o estudo. Vamos só beber uma sim, aguinha. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra pública, e hoje, porque hoje inicia o nosso painel espírita sobre dependência química. E o Rubens é o nosso palestrante que vai abrir o nosso painel. Muito obrigado, Rubens, por você aceitar o nosso convite. obrigado a você, querida. Vou dar uma paradinha aqui, gente.